No Choque de Ideias vamos analisar a reforma do Estado apresentada pelo Governo. Parte do Executivo muda-se para a sede da Caixa Geral de Depósitos já na próxima segunda-feira. A medida faz parte da primeira fase da reforma da administração pública. O Governo decidiu reduzir os cargos de chefia do Estado, ter menos edifícios e menos custos. Com este plano está prevista uma poupança anual de 23 milhões de euros. É a primeira fase de uma reforma que o Governo quer que seja transformadora. Com menos entidades, com menos cargos, com menos edifícios, com menos custos logísticos, uma vez implementada, possa significar uma poupança de 23 milhões de euros por ano, só, repito, na estrutura cimeira da nossa administração pública. Reduzir o peso burocrático da administração pública é uma prioridade, mas torná-la mais próxima, rápida e menos dispendiosa são outros objetivos. Nesta primeira fase, o Estado prevê libertar 27 edifícios que serão colocados para outros fins. Para isso, o Primeiro-Ministro conta deslocar 23 membros do Governo para o edifício que ainda é a sede da Caixa Geral de Depósitos, já na próxima segunda-feira. Concentramos serviços comuns no topo do Estado, reforçamos o planeamento e a avaliação, fortalecemos os serviços jurídicos do Estado, promovemos a coordenação e o trabalho em rede e não cada um para seu lado na administração pública e promovemos e reforçamos o atendimento presencial dos cidadãos que desde a pandemia não recuperou os níveis que precisava de ter. Para além da transferência dos gabinetes ministeriais, o Governo quer concentrar e fundir outros organismos do Estado. Das 11 secretarias-gerais existentes, 8 deixam de existir para ficarem numa grande secretaria-geral do Governo. Para além disso, quer repor o atendimento sem marcação nos serviços públicos e ainda fortalecer os serviços jurídicos do Estado. Nesta fase, a reforma prevê a diminuição de 79 cargos diretivos, mas com uma garantia para os funcionários públicos. Nem antiga requalificação, nem objetivos de redução. Há um objetivo de redução relativamente aos cargos dirigentes. Funcionários públicos não apenas devem estar tranquilos, como nenhuma das situações que está aqui em causa nesta reforma. Uma reforma em vários eixos e ao longo dos 4 anos de governação, o Primeiro-Ministro acredita ser mais uma medida para um outro combate. Tirar barreiras que muitas vezes são a porta para fenómenos de corrupção ou de tráfico de influências. Uma reforma com prazos exigentes para cumprir as metas de Bruxelas, para desbloquear o 5º cheque do Plano de Recuperação e Resiliência, no valor de quase 3 mil milhões de euros. E vamos então ao Choque de Ideias com os economistas Ricardo Paes Mamedes e Pedro Brinca. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Paes Mamedes, estamos mesmo perante uma reforma do Estado ou, pelo menos para já, perante uma mera reorganização de alguns serviços? A reforma é um bocadinho aquilo que nós quisermos entender. Uma reorganização de serviços é um elemento de reforma. E, de resto, era uma reforma que estava a ser preparada há algum tempo. E, portanto, é uma das coisas boas deste processo, é vermos um governo recentemente eleito, em vez de mandar fora aquilo que um governo anterior fez, pega no trabalho já feito, faz os seus ajustamentos, podemos discutir se são melhores, se são piores, mas o que é importante aqui é haver uma continuidade nesta política. Como sabemos, esta medida estava prevista no PRR desde o início. O PRR funciona numa lógica que há desembolsos quando determinadas medidas, chamadas reformas, estão previstas, são efetuadas. E, portanto, o governo anterior já estava há algum tempo a preparar este processo. Não é um processo que se prepara num mês. Como podemos imaginar, o governo não fez isto. Até a simples mudança para a sede da Caixa, não é? A mudança é muito exigente, porque não é só uma mudança para a sede da Caixa, para além disso, a própria mudança exige reorganização de serviço e exige saber o que é que se faz com os edifícios que vão ser abandonados, para além da reorganização da própria sede da Caixa. Mas depois há uma série de outros elementos que têm a ver com
a reestruturação da orgânica interna dos ministérios, que estava a ser discutida há muito tempo. E, portanto, eu acho que é importante que um governo chegue, saiba o que é que se andou a fazer, tome as decisões que tiver para ajustar, mas não abandone o trabalho que andou a ser feito, até porque esse trabalho não foi só do governo anterior, foi também dos serviços públicos que estiveram a trabalhar, muita gente, dirigentes da administração pública, que estiveram a trabalhar durante o último ano e meio nesta reforma. Isto é o lado bom. O lado menos bom, que não anula o lado bom, é um bocadinho mais caricatural, é o Governo querer apresentar isto como uma reforma sua, não é? O Governo teria de nos explicar o que é que há de novo em relação àquilo que estava a ser preparado. Eu participei numa discussão no final de outubro do ano passado sobre a reforma que estava a ser preparada, com um documento que já estava a ser discutido internamente entre dirigentes da administração pública. E eu não vejo muitas diferenças em relação ao que existia. Sei que existem algumas, depois eventualmente poderemos discuti-las e discutir a sua importância. Deixe-me só muito rapidamente referir, já falei do lado bom, o lado mau e o lado feio. E o lado feio é esta necessidade de se dizer que vamos poupar muito dinheiro com isto. Há uma parte da poupança que já estava prevista. A mudança de edifício implica gastar menos dinheiro por ano. E não é assim também tanto dinheiro. Não, é preciso ter em consideração que não só a poupança são 20 milhões de euros, que não, enfim, é poupança, vale a pena fazê-la, mas ela existe porque o Estado vai deixar de receber de dividendos da Caixa o valor daquele bunker. E o valor daquele bunker são muitas décadas de rendas que se vão deixar de pagar. E, portanto, não é um negócio da China. Mas aquilo que mais me preocupa, e falando de forma clara, é este pré-anúncio de vamos cortar 25% dos cargos dirigentes. 25% porquê? Alguém fez as contas. É porque nós já vimos isto. Em 2006 houve uma reforma que foi o PRACE, depois em 2011 houve uma nova reforma da administração pública que foi o PREMAC. Quer uma, quer outra, tiveram como objetivo vamos cortar nas direções intermédias. Não houve um raio de uma avaliação que tenha sido feita até hoje sobre os impactos disto e falamos com qualquer pessoa da administração pública e que o que nos dizem é estes cortes foram cegos, fecharam-se organismos sem qualquer lógica óbvia, com o objetivo de mostrar que se tinha poupado, quando depois foi necessário ir recortar pessoas e às vezes até externalizar serviços, porque se tinha muita vontade de mostrar serviços. E eu acho que esta forma de fazer política, esta tendência de fazer política de PowerPoint, política de anúncio, sem explicar que opções é que se tomam, eu acho que não é um bom contributo. Fica ótimo nos dias de hoje dizer o Estado vai deixar de ter tantos dirigentes, como se já não se tivesse reduzido brutalmente o número de dirigentes do Estado. O Estado vai deixar de ter tantos dirigentes e vamos poupar dinheiro com isso, que ainda por cima é a parte mais pequena do dinheiro que se poupa. Essa parte eu não acho que seja uma boa forma de fazer política. Mas, volto a dizer, há aspectos que são muito positivos e que têm de ser valorizados nesta decisão de continuar trabalho que as administrações já estavam a fazer. Pedro Brinca, vê aqui uma reorganização de serviços, uma verdadeira reforma do Estado. Vê aqui também um lado bom, um lado mau e um lado feio. Já me estava a faltar o termo. Bem, eu concordo com quase tudo aquilo que o Ricardo disse. Não é? Em primeiro lugar, é verdade, o grosso deste trabalho estava feito para trás, acho que liderado pela ex-ministra Mariana Vieira da Silva. Também é verdade que era suposto ter acabado, creio que no terceiro trimestre ou quarto trimestre de 2023, não foi o caso. Vai ter que ser apresentado, creio, e aprovado na Assembleia da República para podermos levantar o cheque até dia 11 de julho. E é aquilo que foi feito agora. Creio que o Governo, mesmo que tivesse querido alterar alguma coisa, também não teve assim tanto tempo para alterar o que quer que fosse, porque quer dizer, não tomou posse assim há tanto tempo, e isto é, como o Ricardo disse bem, algo que quer dizer, demora tempo a concretizar, demora tempo a estudar, demora tempo a fazer. Isto eu creio que é um primeiro passo para uma reforma estrutural mais ampla. O calendário que foi anunciado, estamos a falar para 2024 aquilo que foi anunciado e que já descrevemos aqui. Temos para 2025-26 uma reforma das inspeções gerais e uma reforma da governação do setor empresarial do Estado. E para último fica a reforma da administração indireta. Há aqui algumas questões, se calhar mais de pormenor, que eu acho que tem, lá está, o lado bom e o lado mau. Eu acho que, por exemplo, o lado bom, ao pôr o Planap,
num papel de coordenação de toda uma série de direções gerais e de gabinetes de estudos e de planeamento, etc., pode levar aqui a uma lógica de poupança de alguns serviços que, lá está, que são redundantes ou são repetidos pelas direções gerais e os gabinetes trabalharem de forma completamente separada e promover alguma até sinergia entre os departamentos, mas também pode levar a alguma esquizofrenia do ponto de vista da orgânica, não é? Porque depois, quer dizer, um determinado gabinete vai responder a quem? Vai responder ao Planap e ao Ministério e ao Ministro da Presidência, ou vai responder ao Ministro da Tutela? Quando há conflitos entre as ordens que vêm de cima, qual é a prioridade que deve ser dada? Quer dizer, há aqui algum espaço também ou seja, não se deve subestimar este problema da esquizofrenia que pode levar esta congregação de serviços estando sobre dois chapéus. A questão de fortalecer os serviços jurídicos especializados do Estado. Sim, já lá iria, sim, mas já agora... Se me deixares continuar, sim, claro. Por princípio, quer dizer, o princípio parece-me bom. Eu não sei se o Estado tem capacidade, do ponto de vista financeiro, dentro dos constrangimentos que existem, políticos e jurídicos, de ir buscar o talento que precisa para o fazer, não é? Essa é outra questão. E depois há aqui uma frase de Leitão Mar que eu tomei nota e que acho que vai precisamente de encontro àquilo que o Ricardo diz, foi a vontade do Governo tomar esta reforma como sua, que a boa reforma é a reforma que se faz, discutida há muitos anos, mas só agora e hoje é que fazemos. Quer dizer, o peso desta frase quer dizer, quando o grosso de todo este programa já estava feito, parece-me que esta frase foi, na minha opinião, um pouco infeliz. Não é? O mérito foi trazê-la cá para fora, com algumas mudanças ligeiras, mas quer dizer, o grosso, como disse o Ricardo e bem, já estava feito. A pergunta essencial aqui é preciso uma reforma de Estado ou não? Para além da contingência, termos que apresentar isto, que era um marco do PRR, para poder ir buscar, levantar o quinto cheque de 2,8 mil milhões ou 2,77 mil milhões, é preciso ou não? E eu acho que sim é. Em primeiro lugar, porque temos um setor público envelhecido. Entre 2015 e 2020, a percentagem de funcionários públicos com 55 anos ou mais passou de 20% para 36%. Nós somos o terceiro país da OCDE, apenas atrás da Itália e Espanha e empatados com a Grécia, com a função pública mais envelhecida. Ao contrário, se olharmos para os funcionários públicos até aos 34 anos, passámos de 12% do peso destes funcionários públicos para apenas 7%. Entre 2015 e 2020. E somos o quinto país da OCDE com o menor registro de funcionários públicos jovens. Não é? Em termos de eficiência daquilo que é o papel do Governo, não é? Nós pagamos impostos e naturalmente a sociedade espera algo em troca. No IMD World Competitiveness Index, Yearbook 2024, estamos em 41º em 63 países em termos de eficiência do que é o setor público. Em termos da qualidade regulatória, estamos em 59º. Há um trabalho de investigação, do António, não é meu, nem sequer é da minha faculdade, é do ISEG, do António Afonso, do João Tovar Jales com a Ana Venâncio, que mostra que houve uma evolução positiva em termos da qualidade daquilo que é o setor público, dos serviços que presta, entre a década de 2000 e a década de 2010. Mas, quer dizer, mesmo tendo feito esse caminho positivo, Portugal ainda compara relativamente mal nessa dimensão. Há áreas que são claros os problemas. São claras as evoluções, são claras as melhorias que tivemos. Por exemplo, na Justiça, houve uma melhoria imensa no civil, houve uma melhoria imensa no criminal, mas, quer dizer, o administrativo ou fiscal, isto é quase medieval, não é? Portugal classifica-se muito, muito mal nos indicadores de desempenho do administrativo ou fiscal. Estamos a falar em 2020, 847 dias em média de tempo de cada processo. Isto é mais do dobro da média da União Europeia. Quer dizer, não fui eu, foi a Presidente do Supremo Tribunal de Direito Administrativo Fiscal, há cerca de 2 anos e 2 meses, que foi em fevereiro, março de 2022, que disse que a própria autoridade tributária usava da morosidade dos tribunais como uma arma contra o contribuinte. Ou seja, há aqui claramente áreas que são muito importantes que haja reforma e que haja melhoria e que os cidadãos tenham mais de volta pelos impostos que pagam. Sim, estes dados que o Pedro Brinca estava aqui a dar, daí o sentido da minha pergunta inicial. Uma reforma do Estado não deveria falar de questões como estas, ou de carreiras, salários, sistemas de avaliação, por exemplo? Não deveria, por exemplo, ter no centro dessa reforma os mais de 700 mil funcionários públicos? Não é isso que está aqui, não é nada disso que está aqui, não é? Quer dizer, longe de mim desvalorizar a importância de falar nas carreiras, porque tenho feito aqui sistematicamente neste programa, quer dizer, nós temos sempre de relembrar isto
que não há nenhum país da Europa onde a perda de poder de compra dos funcionários públicos nos últimos 20 anos tenha sido tão grande como em Portugal. Portanto, houve uma perda em alguns escalões, em alguns níveis de qualificação. Nós estamos a falar de perdas de 20% no poder de compra desde a viragem do século. Isto é a receita ideal para afastar pessoas de qualidade da administração pública. Agora, não podemos também reduzir toda a discussão sobre a administração à questão das carreiras. Sim, não estava a resumir, estava a dar como exemplo. Certo. Ou seja, uma reforma não deveria ter estas questões da justiça, da morosidade da justiça. Sim, eu vou dar dois exemplos que me são muito caros sobre reformas da administração e que, de alguma forma... Até aquilo que deve ser o papel do Estado, em que áreas o Estado deve estar, em que áreas o Estado não deve estar, enfim. Uma das coisas que é muito claro desde há algum tempo é que Portugal tem perdido nas últimas décadas, principalmente nas últimas 2 décadas, onde o desinvestimento no Estado foi mais acentuado, tem perdido muita capacidade estratégica por parte do Estado. Nós temos muito pouca capacidade das agências públicas pensarem o próprio propósito das medidas de política pública. Eu tenho um caso, quando estive envolvido num grupo de trabalho sobre benefícios fiscais. Como sabemos, existem muitos benefícios, centenas de benefícios fiscais, e que tentámos fazer um levantamento sobre quais eram os motivos para a existência de benefícios fiscais e, em grande parte desses benefícios, as agências públicas responsáveis tinham dificuldade em perceber porque é que eles existiam. Isto não tem a ver com o facto de serem incompetentes, tem a ver com o facto de vai-se reduzindo os recursos que existem e, basicamente, o que fica é simplesmente para trabalho operacional do dia-a-dia. Está-se a apagar fogos todos os dias. Uma das coisas que está nesta reforma, que o Pedro referiu há pouco, a coordenação entre o Planap, que é um organismo criado há 2, 3 anos, junto da Presidência do Conselho de Ministros, precisamente para reforçar o planeamento estratégico e a perspectiva que deve guiar a ação do Estado. Há aqui uma preocupação de pôr este Planap a ter um maior papel de coordenação dos gabinetes de estudos dos vários ministérios. Isto é uma coisa muito importante. Mas se olharmos para os slides que foram apresentados hoje, uma das coisas que percebemos é que, de repente, quer-se afundar os gabinetes de estudos com um conjunto de funções que vai esvaziá-los novamente de grande parte do que deveria ser o seu trabalho de planeamento estratégico e perspectiva. Isto são coisas um bocadinho técnicas, mas isto tem uma importância fulcral, porque quando chegam novos governantes, ou nós temos uma administração que tem estas competências e que diga, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, estes são os problemas que nós enfrentamos, estes são os desafios que temos, estes são os recursos disponíveis para os enfrentar. Se não houver isso, a capacidade dos próprios serviços fazerem isso, nós vamos ter muita dificuldade em, quando mudam os governos, mesmo tendo-se os governos, ter capacidade de ter uma intervenção do Estado que seja consequente. Um segundo exemplo, muito rapidamente. Houve uma referência de António Leitão Amaro. Eu tenho pena que ele não tenha desenvolvido. Ele disse, o governo anterior estava aqui a criar uma espécie de governo sombra na administração. Nós temos um problema na administração, e sem prejuízo ele até estar correto e de ter sido certa a decisão de não avançar com as propostas anteriores. Não é isso que eu estou a discutir, porque eu nem sei o que é que ele estava a referir em concreto. Mas nós temos um problema na administração pública, que quando comparamos com os países anglo-saxónicos isso é muito visível, que é a política pública depende demasiado dos governos. Os governos devem traçar objetivos estratégicos, mas a administração pública tem de ter um grau de autonomia suficiente para implementar essas políticas, porque senão nós estamos sempre sujeitos à mudança de humor de quem vem governar e nem é preciso mudar o governo, basta mudar o secretário de Estado ou mudar a ministra. E, portanto, nós precisamos de ter uma administração pública que tenha uma capacidade mais permanente, uma responsabilização mais permanente. Tem atribuições, tem responsabilidades também. E essa é uma reforma do Estado que passa fora de grande parte das discussões e que é crucial para nós termos continuidade nas políticas públicas, que é uma coisa que falta em Portugal. Portanto, se o Rui me perguntar quais são as reformas da administração pública que falta fazer,
Olha, esta é uma fundamental, é garantir que há continuidade nas políticas. Eu comecei por elogiar o Governo, por dar continuidade a uma política anterior, mas, olha, foi um acaso, este Governo decidiu fazer isto. Se tivesse sido como outros governos anteriores, lavado, deitava tudo para o lixo e não havia continuidade nenhuma, mesmo naquilo que já estava mais do que estudado e mais do que pensado. Isto não é Falta bom. autonomia estratégica à administração pública, Pedro Brinca? Isto é uma pergunta difícil. Peço desculpa, porque estamos a falar de um Estado que é enorme, não é? Há determinadas áreas que terão essa autonomia, se calhar mais do que outras, mas creio que, acima de tudo, aquilo que é mais importante é perceber que, de facto, é preciso reformas. E é preciso perceber de que maneira é que se deve fazer essa reforma. Eu terminei a fazer referência à questão da justiça, por exemplo, como uma área que precisa de reforma, mas é preciso uma verdadeira, na minha opinião, auditoria de processos. De processos, por exemplo. Vamos falar de casos concretos que falam para a vida das pessoas, daquilo que as pessoas enfrentam no dia a dia. Nós temos 2 sistemas de cadastro do território, dos prédios rústicos, por exemplo, e dos prédios urbanos. Um é para efeitos fiscais, que está nas finanças, e outro para efeitos de propriedade, que está no Instituto Notariado, Registro Notarial. Não é? Porque é que devemos ter 2 sistemas autónomos? Sempre que eu quero tratar alguma coisa, tenho que ir a um lado e tenho que ir ao outro. E ando a fazer de pombo-correio entre diferentes serviços do Governo. Um exemplo concreto, que até se passou comigo, tem a ver com a construção de uma habitação no interior, e eu, para pedir licença de construção, tenho que fornecer à Câmara um documento que é o levantamento topográfico, que é um topógrafo, um especialista que vai lá fazer a mensurabilidade do terreno, e ao mesmo tempo tenho que fornecer a matriz, não é? Aquilo que nós temos nas finanças, que podemos imprimir e pronto. Entregamos isso na Câmara. Como as áreas não batiam certo, a Câmara rejeitou-me o processo e disse: tens que ir às finanças para atualizar a área. E eu tive que ir às finanças atualizar a área. E depois das finanças pego nos mesmos documentos e vou à Câmara, outra entidade pública, atualizar a área. E depois volto à Conservatória, atualizar a área. E depois volto à Câmara, outra entidade pública, com os mesmos papéis, para entregar. E agora perguntas-me assim: como é que atualizaste a área nas finanças e na Conservatória? Com o documento que a Câmara já tinha, que era o levantamento topográfico. Não é? E qual é a cereja no topo do bolo? É que a razão pela qual é importante olhar para as áreas de construção, a razão é válida. É um exemplo de uma regulação que faz todo o sentido e que é necessária. Porque se a construção tapar a maior parte do terreno, basta haver muita chuva, que depois vêm as cheias e leva tudo enxurrada. Por isso, de facto, tem que haver aqui regulação no mercado da construção para que as casas não ultrapassem determinada área. Mas qual é que é o engraçado disto? É que o processo esteve parado estes meses todos, quando o projeto respeitava os índices de construção, quer fosse usado a informação que estava na matriz, quer fosse usada a informação que estava no levantamento topográfico. Tivemos um processo de construção que esteve parado durante alguns meses, se fosse em Lisboa provavelmente seriam vários anos, por informação que a entidade que poderia dar andamento ao processo tinha toda na sua posse. Isto é um exemplo. Eu dou-lhe outro também na mesma linha para terminar. Ainda só sobre uma última ideia. As pessoas acho que não têm noção disto, por exemplo, também na área da gestão do território, que é uma das áreas em que Portugal está mais atrasado. Nós temos para aí cerca de metade do território que nem sequer está cadastrado. Para ter uma ideia, um jovem agricultor que queira ter uma exploração agrícola que mantenha um emprego, precisa de cerca de 20 hectares. Se perguntar ao engenheiro florestal, se for para a agricultura, 20 hectares, se for para a silvicultura, floresta, cerca de 200. O tamanho médio de um terreno agrícola na zona centro do país são 0,6 hectares. Ele, para comprar os tais 20 hectares para manter um emprego, tem que fazer 33 transações. Como é que ele vai fazer essas 33 transações? Tem que ir ao notário 33 vezes, pagar emolumentos de 500, 600 euros por cada escritura, muito acima do que é o valor do terreno, quer dizer, para conseguir criar uma exploração. E agora vem a parte mais gira. E aqui vê-se qual é, muitas vezes, o porquê é que é preciso uma reforma do Estado. Eu, quando vou comprar um terreno, eu tenho que notificar os confinantes do negócio para eles poderem exercer o direito de preferência. A lei obriga-me a fazê-lo por carta registada com aviso de recepção. E então eu vou às finanças e peço, dê-me lá a morada das pessoas que é para poder enviar. E a resposta do serviço? O RGPD não o permite. A lei obriga-me a enviar a carta, mas a lei proíbe-me de saber a morada para onde a enviar. Quer dizer, nós estamos em 2024. E isto existe. Tudo isto existe, tudo isto é triste e tudo isto é fado. Não é? Ricardo Paz Meta, ainda sobre esta reforma que foi anunciada, e rapidamente, já não temos muito tempo, o Governo quer reforçar em termos de meios próprios áreas como já referiram isso, o apoio jurídico, o contencioso, o apoio à negociação de contratos públicos complexos. Mas como é que atrai profissionais para estas áreas? Porque não basta dizer que se reforça, não é? É preciso também depois ter as pessoas
capazes, competentes de darem boa conta de si nestas questões absolutamente cruciais, não é? A primeira coisa a dizer é que esse processo não começou agora, já o Centro Jurídico do Estado já existe, não é uma coisa que está a ser criada. E a ideia de ter um reforço de competências internas para o Estado é algo que tem vindo a ser trabalhado. Há algumas coisas que se podem fazer, desde logo uma coisa que se pode fazer é concentrar recursos jurídicos dispersos no Estado num centro de competências, e isso por si só é uma forma de trazer mais eficiência. Há uma segunda coisa que se pode fazer, que é canalizar alguns dos recursos que são utilizados de externalização de serviços jurídicos para capacidades internas no Estado, e há casos em que isso é possível. E pagando salários do mercado? Não, eu ia precisamente dizer, há casos em que isso é possível, porque nem todos os casos que o Estado tem de resolver são casos de um nível de complexidade que é preciso advogados altissimamente especializados para tratar deles. Mas também vale a pena perceber o seguinte, que é, quanto mais preparado estiver o Estado para perceber a complexidade de alguns processos, menor risco tem de ficar dependente de grandes escritórios externos. O problema da atração dos salários vai ser sempre uma questão fundamental. É uma questão crucial e isso tem de se fazer claramente criando carreiras e condições remuneratórias que são mais atrativas para funções que são mais complexas. Não há muita volta a dar em relação a isso. Agora, o Estado gasta muito mais dinheiro por não ter essas competências do que por as ter. Pedro Brinca, 2 minutos. Esta questão é absolutamente fundamental. Sem profissionais altamente capazes, o Estado não consegue ganhar força nestas áreas, não é? Não, sem dúvida. Aliás, o Estado tem que ser competitivo. Aliás, existe uma enorme pressão, porque Portugal não é uma ilha, Portugal existe num espaço europeu, existe num espaço mundial, para Portugal ser competitivo. E o Estado é um agente fundamental para promover essa competitividade. Ao mesmo tempo, existem preocupações de questões de sustentabilidade orçamental, não é? Tudo isto custa dinheiro. Existe aqui uma grande exigência para que o Estado realmente forneça melhores serviços a custo mais baixo. E isto é que motiva a tal reforma que nós estamos a falar, não é? Em primeiro lugar, é preciso apoio e é preciso consenso político para a reforma. Porque se não houver aqui um apoio relativamente alargado, corremos o risco de acontecer aquilo que o Ricardo falou no princípio, que é, a gente faz assim, depois veio o seguinte, já faz assado, quer dizer, e nunca se constrói nada, não é? Nunca se constrói nada no tempo. E também ter a consciência que mudar regras, procedimentos e estruturas pode até ser contraproducente, se isso não for acompanhado de uma mudança da cultura e dos comportamentos. Não é? Por isso é que é tão importante, quer as lideranças, e por isso é que é tão importante a tal abrangência política e apoio. Para concluir, Pedro. Para concluir, é preciso mensurabilidade da performance. O Ricardo também falou isto no princípio. Não deixa de ser irónico que estamos a discutir uma medida que no quadro da informação que é pública, o único KPI, se quiser, um indicador de performance, era que era preciso aprovar em Assembleia da República, até dia 11 de julho, um pacote legislativo relativamente à reorganização da administração pública. É isto que está no documento. Esta é a única coisa que sabemos. Terminar, Pedro. E, para terminar, eu diria que exatamente aquilo que como comecei, quer dizer, uma estratégia de reforma de administração administrativa bem sucedida precisa de 4 coisas muito rápidas: objetivos políticos, económicos e financeiros, meios para atingir esses objetivos, que foi o começo da tua pergunta, meios de monitorizar o desempenho, para saber o que é que funciona ou não funciona e premiar o que corre bem e mudar aquilo que corre mal, e, por último, uma estratégia de comunicação bem sucedida que é preciso para trazer todo o resto do público e todo o resto dos outros stakeholders com as medidas e com as reformas. Pedro Brinca, Ricardo Paz Mete, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Pode rever este programa em RTP Play ou ouvir este Choque de Ideias em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima semana. Tenha uma excelente semana. Até à próxima terça.
Este programa é patrocinado por Banco Inter, Banca de Empresas. Aí estão eles a entrar em campo. Olha o pontapé de saída. Distribui o jogo, é isso mesmo, é esse o espírito. Faz uma revianga. Abre para o flanco, estamos juntos em cima deles, até respinga. Há um toque, há outro, solta para o meio. Acredita, acredita. É gol! Entre nós, há sempre espaço para acreditar. Sagres, somos nós. Pura adrenalina e emoção a cada curva. Nissan Ariya 100% elétrico. Defy Ordinary. Solicite a sua oferta num concessionário ou em nissan.pt e aproveite esta oportunidade. De 1 a 5 de julho, Braga convida a uma viagem à criatividade das cidades. Artesanato, cinema, design, gastronomia, literatura, media arts e música compõem o roteiro de propostas do Be Creative Ágora, uma iniciativa da 15ª Conferência da Rede de Cidades Criativas da Unesco. 8 em cada 10 apostadores escolhem a BetClick. E só não são 10 em 10 porque estas duas gostam mais de cãezinhos. Mas há mais. A BetClick é a app de apostas com melhor avaliação em Portugal. E só não é mais alta porque o Galeano disse uma coisa, mas fez outra. Olá, Galeano. BetClick. Desafia as odds. Cambridge School. 50 anos de experiência no ensino do inglês, francês e alemão. Aulas presenciais e por videoconferência. Cambridge School.